A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 352 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o estudo da carta aos Hebreus. Essa carta maravilhosa, com conteúdo extremamente cristocêntrico, e muito edificador para as nossas vidas. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 12 até o capítulo 13. Amém? Espero que você consiga separar um tempo, ler e se dedicar aí a essa porção de hoje. O nosso texto devocional vai se encontrar no capítulo 12 e o verso de número 11, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Bom, nós já vimos que o escritor aos Hebreus, ele apresentou Jesus como superior a toda a tradição do Antigo Testamento, a todas as pessoas mais elevadas e a todos os cargos constituídos pela lei de Moisés. Nós vimos que Jesus é superior aos anjos, vimos que Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior ao sacerdócio e ao sumo sacerdote, Jesus é superior ao templo, à lei e aos mandamentos, correto? Nós vimos também que Jesus, ele é o autor da nossa fé e ele também é o autor dessa nova aliança que foi sancionada lá na cruz do Calvário. Então nós entendemos que o caminho que nos leva para Deus é Jesus. No último capítulo de ontem, que foi Hebreus 11, nós vimos uma galeria onde mostram várias pessoas que alcançaram vitória ou alcançaram suas promessas por terem aplicado a sua fé em nosso Deus. E nós vimos que uma fé verdadeira, ela agrada a Deus, ela gera testemunho e ela também nos faz ser racionais, ou seja, compreender o agir de Deus. Porém, a ausência da fé, ela desagrada a Deus, ela ofende a Deus. Então, todo mundo que se aproxima de Deus, como um cristão, como alguém que crê em Jesus, precisa crer em Deus e crer que Ele tem uma recompensa, um galardão preparado para nós, ainda que nós nada tenhamos feito para recebê-lo. Amém? No capítulo 12, ele vai dizer que existe uma nuvem grande de testemunhas a nos rodear. Quem é essa nuvem de grandes testemunhas? São os personagens do capítulo 11. Eles são testemunhas sobre nós, correto? Eles estão como exemplo para testificar de que a fé em Deus gera realmente frutos positivos. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai agora motivar os seus leitores a abandonarem o pecado e assumirem sua responsabilidade com a carreira que lhe foi colocada na sua mão. Assunto esse que muitas pessoas abandonam quando vem as primeiras dificuldades do cristianismo, da fé em Jesus, do fato de ser feito um cristão. Muitas pessoas abandonam Jesus. Mas ele diz para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando somente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos ver então também que esse escritor, ele vai falar que a correção, ela tem uma direção boa, ela tem uma direção proveitosa, pensando que uma boa parte dessa carta são doutrinas de correção, correto? Para arrancar do meio dos hebreus aquilo que estava errado e implantar no meio dos hebreus aquilo que estava certo. Então ele diz assim no capítulo 12, verso 5: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime
quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, uma pessoa que está sem a correção de Deus é uma pessoa desprovida do amor de Deus. Aonde há o amor de Deus, ali há correção, exortação e ensinamento. Isso aqui é muito importante, porque se a única coisa que nós ouvimos na nossa igreja são palavras de bajulação, palavras motivacionais, aquilo ou aquele local pode não ter a voz de Deus para anunciar ao teu coração, porque o Senhor, ele corrige a quem ama. Então, ou seja, ou essa igreja não é amada por Deus, ou Deus não está ali. Amém? Se Deus está ali, então, pelo menos de vez em quando, nós temos que ouvir uma palavra de exortação, de correção, que vai nos fazer olhar para Deus em primeiro lugar e antes de todas as coisas. Amém? E ele vai dizer ainda mais, né, que nós perseveramos justamente para isso, para sermos disciplinados. E que Deus, ele nos trata como alguém que é tratado como filho. E ele diz mais, verso 8, mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, o Filho de Deus, ele sempre é corrigido pelo seu Pai. Um cristão que nunca é corrigido, que nunca é exortado pelo Senhor, ele deve questionar severamente a sua salvação, correto? Já que uma das marcas de um salvo é a correção de Deus para com ele. Amém? Então nós chegamos lá no verso 11, que foi o nosso devocional, que diz assim: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O que ele está querendo dizer? Quando alguém está sendo corrigido, exortado, ele não sorri, ele não fica alegre, porque a correção, ela gera em nosso coração tristeza. Nós já vimos isso na carta de Coríntios, correto? Então, quando o nosso coração fica entristecido, nós paramos, pensamos, analisamos aquilo que fizemos, ou aquilo que falamos, ou aquilo que cantamos, ou aquilo que pregamos. Por quê? Porque nós passamos a perceber que realmente estávamos errados e merecíamos a correção de Deus, a disciplina, correto? Porém, olha que coisa interessante, a disciplina, ela tem um propósito. Qual é o propósito dela? Produzir fruto pacífico, fruto de justiça, correto? Uma igreja que não exerce a correção e que não aprendeu a ser corrigida, essa igreja vai ter grandes dificuldades de ser abençoada, né? E de produzir fruto para a glória de Deus, o Pai. Se você tem produzido, continue esse caminho. Se você não tem, se atente mais à voz do Espírito Santo. Depois do verso 14 ele diz: procurem viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, dois requisitos básicos todo ser humano precisa para ver o Senhor. Primeiro, viver em paz com todos as nossas autoridades. Segundo, busque a santificação. No céu não entra pecado, já diz o hino da harpa, correto? E é verdade, no céu não entra pecado. Então todos nós precisamos buscar a purificação, a santificação, a dedicação com requisito de santidade para nós entrarmos no céu. Precisamos abandonar o pecado e toda a sua imundícia, correto? Nós vamos ver então também que o nosso Senhor Jesus, ele tendo morrido e ressuscitado, ele foi para junto do Pai. E ele foi para lá para nos preparar um local, né, uma cidade chamada Jerusalém Celestial. E o propósito aqui é o homem entender para onde Jesus quer levá-lo, para onde Jesus quer conduzi-lo. E novamente o escritor vai dizer que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, ou seja, Jesus, ele é quem inaugura, ele é quem começa trabalhando com a nova aliança, como mediador, aquele que está entre
aquela nova aliança, os homens e Deus. Amém? Olha o que diz o verso 28 e 29 do capítulo 12. É por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, ou seja, quando alguém busca a Deus, quando alguém vai ao encontro do Senhor, esse alguém tem que ir com reverência, seguir os preceitos da lei de Deus, para que essa ira, essa consumação do fogo de Deus, do castigo de Deus, não recaia sobre nós, muito pelo contrário. No capítulo 13, nós temos alguns conselhos práticos para a igreja. O primeiro delas é o amor fraternal. O segundo delas, praticar também a hospitalidade. Por quê? O cristão ele tem que ser hospitaleiro, né? Tem que ser carinhoso, amoroso, porque alguns irmãos, sem saber, receberam até mesmo anjos dentro do seu lar. Outro conselho é lembrar dos presos, né? Inclusive Paulo, que nessa época provavelmente estava preso, assim também como Pedro, correto? O outro ponto que ele diz para nós lembrarmos é de honrar o matrimônio, né? Ou seja, o casamento. Ele deve ser honrado por todos, diz o texto, não somente pelos cristãos, mas também pelos ímpios. E depois ele vai pedir para nós abandonar a avareza, que é aquela preocupação desenfreada pelo dinheiro. Pastor, então eu não posso buscar mais dinheiro, não posso procurar uma condição melhor? Pode. O que nós não podemos é amar ao dinheiro e adorá-lo, correto? Por quê? Porque Deus nunca vai nos abandonar e nunca vai nos rejeitar. Amém? No capítulo 13, verso 7 e no verso 17, ele vai falar sobre um problema sério nas igrejas, que é o quê? É o fato de que as pessoas que estão sob a custódia de um pastor não valorizarem o seu pastor e o presbitério da igreja. Isso é um problema muito sério. Por quê? Nós já tínhamos visto, né, que Paulo tinha falado para os irmãos valorizarem aqueles que lideram a igreja, principalmente aqueles que se afadigam no ministério da palavra, porque nem todos querem gastar um tempo com a Bíblia Sagrada, querem investir um tempo no seu estudo, na sua capacitação, para poderem levar uma palavra de vida, né, para os irmãos. Muito pelo contrário, muitas pessoas jogam fora o seu tempo aonde poderiam estar se dedicando pela palavra de Deus. Então o capítulo 13, verso 7 diz assim: lembre-se dos seus líderes, aos quais pregam a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Amém? E no verso 17 ele diz assim: obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Então ele está falando que o pastorado, o presbitério, ele é responsável, né, pela vida das pessoas. E ele é responsável pela palavra que pode salvar a vida dessas pessoas. Então nós deveríamos valorizar mais os nossos pastores, os nossos líderes das igrejas. Por quê? Primeiro, porque a vida deles deve ser um exemplo, um modelo. E nós que somos líderes devemos nos preocupar em dar exemplo para aqueles que estão ali na nossa congregação. Quem está ali deve aprender a honrar e a glorificar a vida desse irmão que tanto tem se dedicado e tem se afadigado na obra do Senhor Jesus. Nós temos alguns outros conselhos, né? Dentre elas, nós vamos ver aí também o que é um sacrifício de louvor, né? Que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então, quando alguém confessa o nome santo do Senhor, esse alguém está entregando para Deus sacrifícios de louvor. E por último, nós vamos ter aí uma doxologia, né? Como é costume das cartas apostólicas. Amém? Que Deus possa te manter firme, que a sua fé possa ser uma fé genuína e verdadeira. Se Deus te corrigir, que você possa suportar a correção e que você possa amar o seu irmão e lembrar do líder que cuida da sua alma e zela pela sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor tem sido na nossa vida. É verdade que algumas vezes o Senhor nos corrige, nos exorta, nos disciplina, mas é para o nosso bem.
a fim de que nós venhamos colher frutos e ser produtivos na sua obra. Nos abençoa, Senhor, dai-nos uma fé sobrenatural e nos ajude para trabalhar e progredir no teu reino. Não somente hoje, mas para todo sempre é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, tenha a gentileza de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você vai poder estar participando conosco desse estudo e estar abençoando outras vidas. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.